Olá a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um assunto aqui que é bem corrente aqui na internet, que é acerca da grande tribulação. Um tema que eu creio que seja muito importante para esses dias que estamos vivendo, dias de muitas guerras. Agora mesmo nós vemos aí um atentado que houve em relação à Rússia, que foi reivindicado ali pelo movimento islâmico. Você vê que essas três facções globalistas, na qual eu já citei aqui em alguns vídeos, eles estão aí guerreando entre eles e eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero falar especificamente desse período, que é a grande tribulação, que seria o quê? É uma grande perseguição contra o povo de Deus. Porém, esse assunto ele vai divergir muito no seio da igreja, porque tem uma vertente que é a majoritária, que defende que a igreja ela não passa por essa grande tribulação, que quem é perseguido, esse povo de Deus que é perseguido, são os judeus na carne. Então é sobre eles que vem essa perseguição, que é a linha dispensacionalista. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão mais conceitual, teológica, mas a minha posição é que nós passaremos sim pela grande tribulação, que já é aquela visão mais pós-tribulacionista, que entende que a igreja ela passa por todo o período de uma tribulação e você tem uma posição que fica no meio, que é a mid, que a igreja ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. Mas para entender o que seria essa grande tribulação, da onde que a igreja ela tira essa referência de uma grande tribulação? Ela está relacionada com o livro de Daniel, as 70 semanas, na qual ainda resta uma última semana, que aí você também tem interpretações variadas, que dessas 70 semanas, eles interpretam que dão o quê? 490 dias, né? E aí falta uma semana, 7 dias, então eles fazem uma relação com 7 anos. Então, a visão que defende que a igreja não passa pela grande tribulação seria o quê? Esses 7 anos é a grande tribulação. Já outros vão falar que seriam 3 anos e meio, que seria quando o texto vai dizer tempo, tempos e metade de um tempo, que seriam os 3 anos e meio finais. Uns vão entender que esses 3 anos e meio é um tempo extenso, que não é necessariamente 42 meses, 1260 dias, literalmente, mas é algo simbólico de uma perseguição e aponta para esse tempo. Eu não tenho esse posicionamento, meu posicionamento realmente, eu acredito que fala ali de 42 meses, 1260 dias, e a gente não vai saber realmente o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, como ele mesmo afirma, que ninguém sabe o dia e a hora. Mas os tempos, as estações, a igreja ela tem a ciência, se ela está ali atenta com as suas lâmpadas acesas, assim como as virgens ali, as 10 dormiram, lá no texto de Mateus 25, você observa que tem ali um grupo que está bem acordado, que está dizendo assim, aí eis que vem o noivo. Então eu acredito que esses são aqueles que estão atentos às profecias. E tudo isso é importante estudar porque a gente tem que entender esses tempos para que venhamos nos apegar mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, amá-lo, não deixar que o amor se esfrie, porque a causa de nós não conseguiremos vencer essa grande tribulação, a causa justamente é o amor se esfriar, de quase todos. Por conta da multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. Então, por isso que é importante estudar com esse coração, sem você ter medo, sem você tentar agir com a força do seu braço. Então eu vou ler só um texto, são diversos textos, mas eu vou começar a ler vários textos em vídeos separados. E o primeiro que eu quero falar com vocês é esse de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é um texto que vai falar sobre a ressurreição e o arrebatamento. Então, aqueles que defendem que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, eles vão usar esse texto e vão dizer, tá vendo? A igreja aqui vai ser arrebatada, vai ressuscitar, então não tem como nós passarmos por essa grande tribulação. Mas ali não está dizendo que vai ser antes da grande tribulação. Ali está falando ali as ordens dos eventos, na qual eu acredito que vai ter o arrebatamento. Todos nós acreditamos nisso, mas não quer dizer que aquele texto aponta para o arrebatamento antes desses 7 anos. Vamos ler o texto? Porque eu acho que é importante ler para a gente meditar. Eu sei que tem irmãos que me acompanham que tem essa vertente, mas eu quero que vocês meditem e vão estudando a palavra do Senhor. A gente vai ler outros textos. Eu sei que no decorrer aí desse primeiro vídeo que eu vou fazer, dessa série da Grande Tribulação, vai ter outros que vão vir com texto. Aqui, mas aqui está falando isso. Eu vou também explicar esse texto, mas o foco é 1 Tessalonicenses. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Então havia pessoas
que estavam desesperançosos acerca dos irmãos que estavam dormindo no Senhor. Ou seja, dormir aqui é um eufemismo para a morte. Então eles estavam já sem esperança, mas Paulo vai exortar, existe ressurreição. Não é para vocês ficarem desesperançosos. Aí ele vai continuar. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, é até a vinda do Senhor. Olha que interessante, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então observe, o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo aqui que existe uma ordem. Os vivos não vão preceder os que dormem. E algumas pessoas que defendem a linha pré-tribulacionistas, que a igreja não passa pela grande tribulação, eles vão dizer, tá vendo? Paulo está dizendo, nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. Então ele esperava Cristo vir a qualquer momento. Mas quando se diz isso, que Cristo vai vir a qualquer momento, independente de haver sinais, eventos que vão ali acontecer, que precisa acontecer até que venha ali a vinda do Senhor Jesus Cristo de fato, na qual todo olho verá, todas essas coisas, Jesus falou em Mateus 24, vai haver eventos que antecedem a vinda de Jesus. Então Paulo vai explicar isso, por isso que é bom você continuar lendo o capítulo 4 e 5. O que Paulo está dizendo não é que vai vir a qualquer momento, que independente de situação vai vir o Senhor Jesus, nós estamos vivos, pode ser a qualquer momento, vem o arrebatamento. Não é nada disso, porque senão ele vai estar contradizendo o que ele vai continuar a falar no capítulo 5. Existem sinais que nós temos que estar atentos. Aí muitos querem dizer, tá vendo? Vocês estão falando que há sinais e Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Então já faz essa jogada e isso não tem nada a ver com a questão de não saber o dia e a hora. Realmente, nós não saberemos o dia e a hora que o Senhor Jesus Cristo vai vir, justamente por quê? Porque existe ali em Daniel, você tem lá os 1.290 dias, 1.335, que é um outro assunto, mas o dia e a hora não tem como saber mesmo, mas os tempos e as épocas, nós temos que discernir. Aqueles que estão com as suas lâmpadas ali com azeite, tem que discernir porque não podemos dormir. Ele vai explicar isso nessa carta. Temos que ser sóbrios, vigilantes, somos filhos da luz. Os filhos da luz não podem dormir. Então ele vai explicar, por isso que o que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, existe uma ordem acerca daqueles que vão estar com Jesus Cristo, os santos que vão se reunir com Jesus. Ele vai falar da vinda do Senhor, por isso que alguns falam dessa vinda aqui em duas etapas. Aqueles que defendem essa visão, né, que a igreja não passa pela grande tribulação, tem que dividir a vinda de Jesus em duas etapas. Mas ele vai dizer sobre, aqui no grego é a parousia, no mesmo livro, que seria no 2 Tessalonicenses, ele vai falar acerca da vinda do Senhor e da nossa reunião com ele. No capítulo de número 2 de 2 Tessalonicenses, só vou ler ali o verso de número 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa o quê? Reunião com Ele, nós nos exortamos. Então, já está falando da reunião com Ele. A nossa reunião. E o que é essa reunião no grego? Episunagoge. Epi é alto, sunagoge é reunião. A nossa reunião no alto com Ele. Então é interessante nós observarmos isso. Então, a vinda do Senhor está ligada com a episunagoge, com essa reunião com Ele. Por isso que não tem como dizer que nós vamos nos reunir, a igreja vai se reunir com Jesus Cristo antes da grande tribulação. Por quê? Porque essa vinda é única, não tem essa divisão, duas etapas. Então quando eu leio esse texto, fica claro para mim que só existe uma ressurreição, porque eles vão ter que também falar que a ressurreição ela é dividida em duas etapas, por conta que se a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação, olha o que o Paulo vai dizer nessa ordem. Não tem como você ir contra essa ordem. Verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estou enfatizando isso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Acabou o capítulo, mas não acabou a perícope. A gente tem que continuar lendo. Vamos continuar no capítulo 5, alguns versos. Mas observe a ênfase.
Primeiro os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, a hipótese dos irmãos que defendem um arrebatamento antes da grande tribulação. Se Cristo vai ressuscitar primeiro os mortos em Cristo, na grande tribulação, eles acreditam que vai ter arrependimento de pecados, pessoas vão se converter a Cristo, e esses que morreram na grande tribulação? Então já está descumprindo aqui essa ordem, que primeiro tem que ser os mortos ressuscitarem. Por isso que eles dividem isso em dois momentos. E eu não vejo essa divisão nas Escrituras. Então são conjecturas que é necessário justamente para apoiar essa visão de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E no final, quando eu concluir esse vídeo, eu vou mostrar os perigos dessa doutrina para os nossos dias. E é interessante aqui que, se você tem essa ordem, que os mortos vão ressuscitar primeiro, e aí ele diz, depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com quem? Com eles. Eles quem? Esses mortos. Vamos ser arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Que momento que é esse? É na gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na qual ele manda os seus anjos recolher, ali em Mateus 24, os eleitos dos 4 cantos da terra. É nesse momento que é o arrebatamento. Então eu creio no arrebatamento. Mas no período que a igreja já passou por essa grande tribulação. Então muitos confundem até, vão usar, não, mas nós seremos livres da ira de Deus, que está no capítulo 1 de Tessalonicenses, mas ira de Deus não é a grande tribulação. Então assim, quando se fala que nós seremos livres da ira de Deus, e realmente seremos, assim como aconteceu, nós temos ali eventos que é como se fosse protótipos daquilo que vai acontecer nos últimos dias, que é, por exemplo, a saída do povo de Israel do Egito. Você vai ter as pragas no Egito, e quando teve a praga dos 3 dias e 3 dias ali que houve escuridão, na terra de Gozen, onde estava o povo de Israel, tinha iluminação, tinha luz. Então, o povo não foi ferido pelas pragas. Deus sabe fazer a acepção entre aqueles que são seus e não. Ele não vai derramar a sua ira para a igreja, mas sim no reino da besta, do anticristo, dos 10 reis ali de Apocalipse 17. Então, por isso que eu não tenho como ver aqui nesse texto que pode se aplicar, como uns querem dizer, tá vendo? O arrebatamento aqui, eles vão pegar só esses versículos lá, tá vendo? É aqui antes da grande tribulação, mas aqui não está dizendo isso. Por isso que é importante nós continuarmos lendo o texto, que eu quero fazer isso com vocês agora. E aí ele diz, irmãos, versículo 5, capítulo 5, versículo 1, irmãos, continua aqui, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Tempos e épocas, cronos e kairos. Pois, versículo 2, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Aí alguns vão dizer, tá vendo? Vem como ladrão de noite. Aí fazem toda uma explicação, uma ilustração de o ladrão, quando ele vem na sua casa, você não sabe que horas que ele vai vir, que dia que ele vai vir, em que momento que ele vai vir, a qualquer momento. Então por isso que, tá vendo? O texto está falando aqui que de arrebatamento, então o ladrão vai vir a qualquer momento. Você não sabe, você não espera isso. E realmente o ladrão entra por essa perspectiva, a gente não espera ser assaltado, né? A gente não espera que a gente vai ser roubado numa rua. Se a gente soubesse, a gente estaria mais preparado. Mas a ideia é justamente essa, não é que o ladrão vai vir a qualquer momento e vai te pegar de surpresa. Não, o ladrão não vai nos pegar de surpresa. E aí eu quero ler alguns textos que vai falar sobre esse ladrão aqui, que eu até tenho um vídeo aí falando acerca desse assunto com mais detalhes, mas o ladrão não nos pega de surpresa aqui. Pelo contrário, o que o Senhor Jesus está nos ensinando pelo Espírito, através de Paulo, é o seguinte, olha, esse dia do Senhor vai vir como ladrão, mas para aqueles que estão desapercebidos, para aqueles que estão atentos, os que estão atentos, eles sempre estão se preparando. A pessoa não quer que o ladrão venha na sua casa, ele vai aumentar os muros, ele vai colocar ali mais proteção para que não seja invadida a sua casa. Qual que é mais fácil? Entrar numa casa desprotegida ou uma casa que tem mais proteção? Obviamente, é uma casa que está mais protegida, o ladrão vai ir naquele que é o mais fácil. Então é isso que está sendo ensinado para nós. Olha o que diz o versículo 3. Quando andares dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vê, as dores de parto a quem está para dar à luz, e nenhum modo escaparão. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo?
olha, vai vir como ladrão esse dia, e as pessoas vão estar dizendo paz e segurança. Esses que estão dizendo paz e segurança são aqueles que estão dentro do reino da besta, que estão protegidos, entre aspas, estão seguros, eles estão dizendo paz e segurança. Lembra em Apocalipse 11, que quando as duas testemunhas são mortas, as nações festejam porque começam a trocar presente, porque esses aí estavam atormentando a terra? Então, o sentimento que as pessoas que estiverem na grande tribulação, que se uniram à besta, o falso profeta, os 10 reis, é de paz e segurança. Então, são pessoas que estão totalmente alienadas a esse sistema. Inclusive, muitas igrejas que estão ligadas com a grande meretriz, a prostituta, vão estar dizendo isso, paz e segurança, momento de paz nas religiões, olha que coisa maravilhosa, isso já está acontecendo, esses movimentos. Aqueles que estão atentos estão vendo o que está acontecendo. Então observe, quando acontecer isso, vai vir uma repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz. Então essas dores de parto mais intensa, e esse dar à luz é a manifestação do Filho de Deus. É a manifestação da qual o próprio Senhor Jesus disse que ele vai vingar os seus. Lembra ali os santos que estão lá em Apocalipse 6, que estão clamando por justiça, e é para esperar que os seus conservos, eles estão clamando por justiça, e o Senhor disse isso. O escritor de Hebreus vai dizer assim, minha pertence à vingança, diz o Senhor. Eu vou retribuir. Então, quando vir esse dia, esse dar à luz é justamente o quê? A vinda do Senhor, e de modo nenhum eles vão escapar. Mas, ao versículo 4, aqui é importante, mas, continuação. Observe, não parou o texto aí, mas vós irmãos, não estáis em trevas. Vocês não estão em trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe o quê? De surpresa. Então, fica evidente, irmãos, que aqui, esse dia como ladrão é para quem está desapercebido. Mas vocês, irmãos, vocês não estão em trevas. Vocês estão ali atentos, vocês estão buscando conhecer os tempos e as épocas, para que quando vir esse dia, não te surpreenda. Qual é o dia? O dia da vinda do Senhor. Que para muitos vai ser dia de choro, muitos vai ser dia de angústia, de condenação eterna. Mas para os santos é dia de glória. É dia de regozijo, de bodas do Cordeiro. E aqui está dizendo o texto. Mas esse dia, como ladrão, não vai apanhar você de surpresa. Porquanto, versículo 5, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, dormir aqui é você estar desapercebido como as 10 virgens que dormiram. Aqui nós temos que estar atentos. Temos sempre estar sóbrios e vigilantes. Não podemos dormir. As 10 virgens dormiram. Dormir ali não era uma coisa... Ali não fala da totalidade da igreja. O número 10 ali, quando se fala das 10 virgens, fala acerca da totalidade daqueles que vão dormir, que é a igreja que vai estar dormindo. Porém, esses que dormem, ainda existe metade, 50% ali, que ainda tem azeite na lamparina. Ainda quando chegar esses dias finais, eles falam, opa, alguma coisa está estranha. E eles vão falar, não, realmente os tempos estão aí. Mas tem a outra metade que não está nem aí. Porém, a totalidade da igreja ela é representada no número 12. Por isso que 10, aí você vai unir a parábola das 10 virgens com o contexto, que é contexto ali, as 10 virgens, dentro do contexto de Apocalipse 11, das duas testemunhas, 10 mais 2 dá o quê? 12. Aí esses 12, você tira o quê? O que é perfeito, pleno, número 7. 5 mais 2, 7. Quando você pega as 7 igrejas, 5 recebem repreensão, 2 não. Mas dentre essas 5, você pode observar, Jesus está chamando ao arrependimento. Ele está insistentemente chamando ao arrependimento. E para uma dessas, que é a Sarde, ele vai falar acerca do ladrão. Apocalipse 3, verso 3 diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-te e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então observe que Jesus está alertando a igreja de Sardes, olha, se vocês não vigiar, eu vou vir para vocês como ladrão. Então, Jesus vir como ladrão é para quem está desapercebido, está ali espancando os servos, como ele vai falar na parábola, que eu vou ler também. Ele vai mostrar dentro dessa parábola mais claramente acerca de como nós temos que nos portar. Lá em Mateus 24, e lá ele vai dizer o seguinte, ele já falou dos dias de Noé, como nos dias de Noé, ele já falou da abominável da desolação, sinais, coisas que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5. Acerca dessas coisas não tem necessidade de eu vou escrever sobre tempos e épocas. Vocês sabem com precisão. Justamente os tempos. Tem que estar atento aos sinais. E aí ele vai falar sobre os filhos dos dias ali, como nos dias de Noé, as pessoas antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, né? E não perceberam. Ou seja, não perceberam, senão quando vem o dilúvio e os levou a todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Então essas pessoas não vão perceber porque elas vão estar tão entretidas com o reino da besta, com todas as maravilhas, entre aspas, que a besta vai promover para esses, que eles não vão estar nem aí acerca das coisas espirituais. Mas aqueles que estão atentos, eles estão chorando, estão angustiados, eles clamam, anseiam, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Então aí no versículo de número 40 vai dizer, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Porquanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. O dia realmente a gente não sabe, mas os tempos e as épocas nós temos que realmente estar atentos. Então observe que ele já tinha falado de todos os acontecimentos que antecederia, né, esses acontecimentos, depois você vem a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo de número 43, olha que ele vai falar sobre o ladrão. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa é a ideia do ladrão da noite. Você tem que vigiar, para que não seja arrombada a sua casa. Que Satanás não entre para fazer a bagunça na sua casa. Jesus fala isso, que estou à porta e bato. Ele bate, ele anseia cear com você, mas ele também quer ali uma relação de amor, que é uma sinergia. Então você vai abrir a porta também, não é uma coisa arbitrária. Quem é arbitrário é o Satanás, que ele não quer bater na porta, ele arromba a porta. Ele é o ladrão, que vem para matar, roubar ou destruir. Jesus está falando isso dos falsos profetas, sim, mas esses falsos profetas, eles ali representantes de Satanás. Esses que vêm para roubar, matar e destruir, o mercenário. Então, por isso que é importante a gente analisar e tomar cuidado. Estar sempre vigilante. E aí ele vai falar da parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. E em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui eu vejo claramente quando Jesus fala do ladrão, do pai de família, que vai, quando soubesse que viria o ladrão, aí ele vai falar da parábola do bom servo, ou seja, vigie. E a grande meretriz, ela não vai vigiar, que está relacionada ali com as falsas igrejas, os apóstatas. Eu tenho um vídeo sobre isso também aqui no canal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Precisamos ficar atento a esses últimos dias. E para encerrar, por que eu vejo um perigo grande nessa linha que defende que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Porque você vai pregar isso para as pessoas. Eu já vi pessoas dizerem para mim que não suportaria esse momento, que graças a Deus que Jesus vai livrar esse. E é por isso que nós temos que nos preparar. Preparar é evidente que uma pessoa diz assim, eu vou passar por isso, eu consigo.
Aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Mas se você ouve sempre, já viu aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Ditado antigo. Mas se toda vez você está ouvindo ali que você não vai passar por um período difícil, que Deus vai te livrar, que Deus quer só te prosperar, te abençoar, te dar isso, te dar aquilo nessa vida, e você não ouve que, olha, renuncia a sua vida, você vai perder esse conforto, e de fato nós vamos perder isso. Comprar e vender, nós seremos clandestinos, assim como foi em muitas épocas, em vários períodos, os verdadeiros cristãos, eles ficaram à margem. Eles não tinham um suporte do Estado. Eles não tinham ali, às vezes, o seu lar para reinclinar a cabeça. Iam para as catacumbas, para os cemitérios, ali no século II, para se reunirem. E a pergunta que eu faço hoje para nós aqui meditarmos, será que nós conseguiremos passar por isso? Então, aí é a necessidade de se pregar isso, a necessidade de falar, de você falar, Senhor, eu não consigo, agora eu estou vendo a minha situação, eu estou confortável, como é que eu vou parar, deixar de viver essa vida? Seja sincero com o Senhor Jesus Cristo. Isso já é um passo, porque é Ele que vai te capacitar para esses dias. Mas se você fica ouvindo só que você não vai passar, que é tranquilo, que fique em paz, que Jesus vai te arrebatar, e a maioria, você observa, irmãos, quem prega a teologia da prosperidade, prega arrebatamento antes da grande tribulação. Está meio que interligado isso aí. Todos esses, eu já reparei, praticamente assim, todos que eu acompanho, esses grandes, né? Você pega aí, eu vou citar o nome aqui, de Macedo, Valdomiro, R.R. Soares, todos esses da teologia da prosperidade que são grandes. Todos esses falam da grande tribulação, que a igreja não passa. Justamente porque, se você tem uma expectativa de algo que vai vir, que vai ser difícil, você vai se preparar, mas não vai se desesperar, esse é o ponto. Porque alguns querem alegar que os pós-tribulacionistas são aqueles que querem trazer o desespero. Não, pelo contrário, nós queremos, como Paulo vai dizer nessa carta, ele vai dizer aqui, ó, olha que interessante. Se você pegar uns versículos anteriores do que eu li de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo está falando sobre o amor fraternal. Ele diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escrevas, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Então, observe, ele está exortando os irmãos, dizendo, olha, vocês estão cumprindo o amor fraternal, mas não pare, progrida mais. Ele vai continuar. E a diligenciar, aqui é interessante, por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portei com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então, ou seja, quando nós sabemos que as coisas estão difíceis, nós vamos continuar progredindo no amor fraternal, trabalhando. E é por isso que os irmãos em perseguições, eles não param de trabalhar, eles estão ali, vão fazer algo para poder se alimentar, para ajudar os irmãos que estão em mais necessidade, e vai continuar a vida, mas sabendo que eles estão debaixo de uma perseguição. Isso aconteceu nas perseguições dos imperadores romanos. A igreja não ficou ali parado, só orando, eles continuaram trabalhando. Então é esse o nosso sentimento, é esse o nosso dever, de amar os irmãos, aqueles que estão desesperados, nós trazemos uma palavra de esperança. Calma. Jesus disse, quando vocês virem todas essas coisas, olhai para o alto, que a vossa redenção está próxima. Então, em nenhum momento, aqueles que defendem que a igreja passa pela grande tribulação, traz uma mensagem de desesperança, de apavor aos irmãos, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós estamos armando os irmãos a passarem por isso, com confiança, com a paz do Senhor, e como o salmista Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. O Senhor prepara uma mesa, irmãos, perante os nossos inimigos, Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Ou seja, por que temeremos a morte se nós temos já a vida eterna? E aí ele diz, a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei com o Senhor Deus por longos dias. Então, irmãos,
é a mensagem que nós temos que anunciar e pregar, que Cristo virá. Mas antes que Ele venha, haverá tempos difíceis. Mas esses tempos difíceis terá provisão, maná, terá a presença de Deus manifestando sobre a igreja com maravilhas e sinais. Então confiemos no Senhor. Então você que defende essa linha e você está num estado de dúvida, será que realmente é isso? Mas se você acredita nisso, medite. Eu sei que não nos torna inimigos por nós. Nós não somos inimigos. Aqueles que defendem uma posição diferente, nós não somos inimigos. Mas eu entendo que essa linha traz sim um amortecimento em relação a muitos irmãos que eu já conversei, na qual as pessoas elas não querem nem saber disso. E se você não quer saber, tem medo de saber, você nunca vai ser aperfeiçoado no amor, porque você tem que imaginar as piores coisas possíveis. E a imaginação, quando é uma imaginação calcada na realidade, isso é bom, porque te prepara. Porque você não está vivendo a experiência ainda, o fato de uma perseguição no sangue, de morrer pela causa de Cristo, ser lançado para a boca dos leões, para ser queimado. Você não vive isso, mas quando você imagina aquilo que é você ali, você fala, eu não vou aguentar. Mas você começa a imaginar, fala, não, mas se eu estiver com o Senhor, Ele vai me dar força. E essa imaginação vai te fortalecendo, uma boa imaginação. Então é importante isso. Agora, se você foge dessas imaginações por medo, 1 João capítulo 4, versículo 8 em diante, no amor, não existe o perfeito amor se você tem o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E por isso que quando eu falo em Mateus 24 sobre o amor se esfriar de quase todos, Jesus está falando isso antes de falar dos contextos dos últimos dias. Se você não se fortalecer nesse amor fraternal, em meio às dificuldades, hoje você está vendo o seu irmão passar dificuldade, a necessidade de não estender a mão para ele ou viver só nas suas vontades, nos seus confortos, você não está se doando, dando a sua vida pelo seu irmão. Possivelmente você não vai conseguir fazer isso nesses dias. Então o exercício é hoje. Nós temos que exercitar o nosso coração hoje para morrer por Cristo. E morrer por Cristo é muitas vezes nós nos desprender de um bem que nós temos ali. E você vê pessoas passando dificuldade e você fala, mas se acontecer isso, não vai sobrar para mim. Não, irmãos. Nós já temos tudo o que nós precisamos e para nós nunca teremos falta, porque se Deus é infinito, Ele pode multiplicar mais e mais. Mas o que Ele quer de nós é a confiança nele. Então confie no Senhor. Amém? Então Deus abençoe sua vida e fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo.